Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, né? Nós estamos estudando um pouco sobre os heróis da fé. Como nós já temos dito, o que é ter fé? É a gente acreditar em algo que nós não estamos vendo, mas sabemos que aquilo vai acontecer. É você confiar na palavra de alguém. E hoje em dia está muito difícil a gente confiar na palavra das pessoas, sabia? Quantas das vezes alguém promete alguma coisa pra gente e não cumpre? E é bem assim. Se você me prestar o teu brinquedo, eu também deixo você brincar com o meu. Às vezes alguém promete, né? Tá ali brincando todo mundo junto e depois não cumpre nada, não te empresta o brinquedo coisa nenhuma e acaba todo mundo brigando, aquela confusão e acaba a brincadeira e por aí vai. Mas um segredo. A gente precisa aprender a confiar na pessoa certa, gente. Naquele que é fiel, que vela por sua palavra para cumpri-la. Sim, isso mesmo. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher que tinha um grande sonho. E nós vamos falar hoje sobre a Sara. A história de Sara está lá no livro de Gênesis, tá? Está contando a história de Sara e de Abraão, um casal muito amado, muito querido pelo nosso Deus. E Deus tinha uma promessa na vida de Abraão e de Sara. Deus havia prometido para Abraão que faria dele uma grande nação, que ele seria pai de muitas gerações. Mas para isso eles precisariam ter um filho, ele mais Sara. E eles estavam aguardando ali na promessa de Deus. Eles ainda não tinham filhos. E o tempo foi passando, eles foram ficando mais velhos. E creio que isso já estava preocupando também um pouco Abraão. A Sara também já se mostrava assim, muito ansiosa, muito preocupada. E ela ficava observando que o grande sonho dela, na verdade, era ter o quê? Um filho, né? E ela via ali as vizinhas como estavam grávidas, preparando o enxoval do bebezinho e preparando tudo bonitinho, né? Os brinquedinhos do bebê. E ela ia visitar as mamães que tinham tido seus filhos, as primas, as parentes dela, todos, né, com seus bebezinhos, pegava no colo. Só que ela não tinha ainda o bebezinho dela. A única coisa que ela tinha era uma promessa. Quem tinha prometido era o nosso Deus. E quando Deus promete, pode passar o tempo que for, pode acontecer o que for, mas aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpre. E foi assim na vida de Abraão e na vida de Sara também. Um certo dia, um dia assim muito quente, de muito sol, de muito calor, a Sara estava dentro de casa, cuidando do serviço dela, fazendo os serviços de casa dela, e o Abraão estava sentado do lado de fora lá da tenda, da cabana deles, debaixo de uma árvore, porque estava muito quente, estava muito calor. Aí de repente ele veio passando ali no caminho perto da casa dele, 3 homens, 3 viajantes, e ele chama aqueles viajantes para se sentar ali com ele. Vem pra cá, senta aqui um pouco, vamos descansar aqui. Eu vou pegar uma água para lavar os pés de vocês, pedir alguém para trazer uma comida, alguma coisa para vocês comerem, vamos descansar um pouco por aqui. E aqueles 3 homens aceitaram o convite. Abraão mandou que pegassem água limpinha para eles beberem, para lavarem os pés. Mandou que Sara preparasse bolos, mandou que preparasse manteiga, mandou que matasse lá vaquinha para fazer carninha. Olha que recepção maravilhosa para uma visita. Olha que maneira linda de receber um visitante. O que mal Abraão sabia é que ele estava recebendo anjos dentro da casa dele, enviados, mensageiros de Deus. Aqueles anjos, eles estavam ali com uma missão, gente. Então, o Abraão, ele recebeu muito bem aqueles anjos, e um deles virou para Abraão e perguntou: olha só, onde está Sara? Cadê a sua esposa? O Abraão falou: Sara está lá dentro de casa, ela está lá fazendo as atividades dela, preparando uma comidinha gostosa para vocês. Aí o anjo falou assim para o Abraão: olha, Abraão, daqui a mais um tempo, a Sara, sua esposa, ela
terá um filho, ela ficará grávida, ela terá um bebê. O Abraão ficou assim muito feliz quando soube daquela notícia. Gente, era a promessa que Deus tinha feito já muitos anos atrás na vida dele e que agora iria se cumprir. E a Sara estava lá dentro da tenda, mas estava atrás da porta ouvindo toda a conversa. E quando Sara ouviu os anjos falando que ela seria mãe, sabe o que aconteceu, gente? A Sara não acreditou, a Sara riu. E ela começou a falar com ela mesma. Eu, minha vovó, já tô velha, ficar grávida, ter um bebê no meu colo. O meu marido, eu já estou velha. O meu marido, meu senhor, também já está com a idade avançada. Como pode ser isso? Oh, imagina, logo eu. Gente, ela não estava acreditando. Mas era a palavra de Deus através ali daqueles mensageiros. E um dos anjos perguntou para o Abraão: por que a Sara está rindo? Aí a Sara ouviu dele perguntando por que ela estava rindo. E aí a Sara saiu toda sem graça. Não, gente, eu não estava rindo, não. Eles falaram: Sara, tu estava rindo sim. A gente ouviu. Você estava rindo. Gente, a gente não esconde nada do nosso Deus, né? A Sara escondidinha lá rindo, mas eles descobriram que ela tinha rido sim. E sabem o que aconteceu, gente? Depois aqueles anjos foram embora dali, seguiram o caminho deles, já tinham cumprido a missão deles e deixou Sara e Abraão com aquela promessa de que ela seria mãe, de que ela teria um filho. E sabe o que aconteceu? Algum tempo depois, Sara começou a sentir alguma coisa mexendo na barriguinha dela e a barriguinha da Sara, ó, foi crescendo e Sara descobriu que estava grávida, estava esperando um filho. E olha só o que aconteceu. A palavra de Deus se cumpriu na vida da Sara. E ela teve, olha, um lindo bebê, gente. Ela ficou muito feliz, muito contente com aquele bebê, né, que era a realização do grande sonho da vida dela, da vida do Abraão. E sabe qual foi o nome que ela colocou naquele bebê? Isaac. Que significa riso, porque ela riu, né? Porque ela não acreditou. Mas para Deus, né, não há nada impossível. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Pode acontecer o que tiver que acontecer, pode passar o tempo que for, mas se Deus prometeu, Ele cumpre. Sara era uma mulher de fé, porém, ela já havia desistido de esperar pelas promessas de Deus. Depois, quando ela recebeu a notícia de que ela seria mamãe, ela riu, ela não estava acreditando. Ela achou até que Deus tinha se esquecido dela. Afinal, já fazia tanto tempo que Deus havia prometido. Ela já estava velhinha, Abraão já estava velhinho, mas o nosso Deus é fiel para cumprir as promessas dele na nossa vida. Ainda que a gente acha que está demorando, o nosso tempo não é o tempo de Deus, não. Deus, ele não conta no nosso relógio, não, tá? E ainda que a gente ache que está demorando, que Deus se esqueceu, Ele não se esquece não, gente, tá? E Ele traz a vitória na nossa vida no tempo certo, na hora certa. Olha o que diz a palavra de Deus sobre isso. Lá em Marcos, no livro do Evangelho aqui de Marcos, capítulo 13, versículo 31, disse assim, ó: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Sabe quem foi que falou isso? O próprio Jesus. Pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar o que for, pode acontecer o que for. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, pode estar demorando para você, mas Deus, Ele sabe o tempo, Ele sabe a hora certa, Ele sabe a hora certa de abençoar a sua vida, de cumprir as promessas do Senhor na sua vida. Eu mesma tenho muitas promessas
de quando eu era criança. Deus já tinha prometido muitas coisas. Algumas se cumpriram quando eu ainda era uma criança. Algumas estão se cumprindo neste momento na minha vida e outras ainda vão se cumprir. Não importa o tempo. Tudo que Deus falou, tudo que Deus te prometeu, creia que Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai fazer. O nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos depositar nele a nossa fé, a nossa confiança, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Ó, beijo, fiquem na paz e até a próxima história.